capítulo 16. Você realmente pode confiar em Deus. Sua história. Sua história é uma biografia de sabedoria e graça, escrita por outra pessoa. Cada mudança que ele faz em sua história está certa. Cada reviravolta na trama é para o seu bem. Todo novo personagem ou evento inesperado é uma ferramenta de sua graça. Cada novo capítulo é um avanço em seu propósito. Paul Tripp. Imagine que você esteja assistindo a um jogo do seu time favorito em pleno campeonato. O jogo está empatado aos 45 minutos do segundo tempo. Quando um passe errado acontece, você se senta na beirada da almofada do sofá, rói as unhas, prende a respiração e grita: "Não acredito, seu perna de pau!" Agora, o cenário é diferente. Você pega uns petiscos, senta-se em sua poltrona favorita, estica as pernas e delicia-se com o jogo. A ansiedade deixou a cena. Você está tranquilo. Por quê? Porque você está assistindo a um replay do jogo. Você já sabe o resultado. Seu time venceu. E isso faz toda a diferença em como você assiste ao jogo. Você sabe como será o final. Não precisa se estressar. É claro que a vida é muito mais séria do que um jogo. E para falar a verdade, às vezes, ela se parece mais com uma guerra. No entanto, aqueles que estão em Cristo não precisam se desesperar. Não importa que jogadas ou passes frustrantes possam ocorrer. Por quê? Porque sabemos quem vence. É por isso que podemos continuar a confiar em Deus, mesmo em momentos nos quais a nossa história não está se desenvolvendo da maneira que esperávamos, ou como pensávamos que ela deveria ser. Ouvimos a história de Taylor Bede pela primeira vez através de seu pai, Scott Lindsay, que é nosso amigo. Desde então, nós a seguimos em alguns blogs nos quais ela escreve. Taylor sonhava e planejara detalhadamente seu ministério com o marido, Kyle. Seus planos não incluíam a perda de um bebê, nem um tumor cerebral. Ambos antes dos 22 anos de idade. Não era o que ela esperava ou pedia em oração. Porém, é assim que a sua história tem sido. Neste momento, Taylor está no processo de abrir mão dos sonhos que ela tanto acalentara. Ela escreve: "Se realmente entreguei minha vida a Deus, isso implica confiar nele em todos os aspectos. Cada palavra, frase, parágrafo e capítulo. Mesmo quando me sinto incapaz de virar a página e ver o que acontecerá em seguida. Tudo isso faz parte do que torna nossa fé tão espantosa, mas ao mesmo tempo tão bela. Por causa da nossa fé em Cristo, sabemos que no final Ele resgatará todas as partes assustadoras e aparentemente sem esperança." Conte a sua história para nós. Dizemos isso às pessoas e até mesmo a estranhos com quem iniciamos uma conversa. Não nos referimos aos seus posts no Instagram, destinados a entreter ou impressionar. Queremos ouvir a sua história, quem você é de verdade e como chegou ao ponto em que está, seus anseios e fardos, alegrias e provações, lutas e desafios. O que faz você perder o sono e a motiva a se levantar a cada manhã? Dito isso, você poderia pensar: "Mas não há nada de especial em mim ou na minha história. Fala sério. Por que alguém se interessaria por minha vida?" Ocorre que nós estamos realmente interessados na sua história. E não é só isso. Acreditamos que, mais do que nós, Deus está interessado nela, na história que Ele está escrevendo para esculpir sua vida. Mas minha história é muito confusa, você pode estar pensando.
Então você chega e diz que posso confiar em Deus para escrevê-la? Como a história dele para minha vida ou para a vida de alguém a quem amo pode incluir? Não saber quem é meu pai e ter sido abandonada por minha mãe aos 2 anos de idade. Ouvir minha esposa dizer, vou embora, encontrei outra pessoa. Ter meu apartamento invadido por um desconhecido e ser estuprada durante meu último ano de faculdade. Sofrer múltiplos abortos dolorosos e nunca mais conseguir levar uma gravidez até o fim. Ver minha filha rebelde sair de casa e não saber onde ela está ou se a verei novamente. Estar em uma consulta médica e ouvir o médico dizer: seus exames chegaram e você tem esclerose múltipla. Ou preencha esse espaço com alguma situação da sua vida. Os itens anteriores são frases de uma história de vida, para as quais não há uma explicação simples. Precisamos ter gravado no nosso coração e na nossa mente que seguir a Jesus Cristo não nos torna imunes à dor, nem ao sofrimento. Na verdade, alguns dos homens e mulheres mais fiéis das Escrituras sofreram muito. E isso não é coincidência. Eu, Robert, ensino há mais de 30 anos na escola dominical e escolho sempre o mesmo texto da Bíblia para ler no primeiro domingo de cada ano. Essa passagem em Hebreus 12:1 é bem familiar e fala que uma grande nuvem de testemunhas nos rodeia, enquanto corremos a corrida que Deus nos designou. Quando ficamos cansados de correr, quando queremos desistir, essa vasta multidão nas arquibancadas nos encoraja a continuar. E quem são essas testemunhas? Podemos ler sobre elas no capítulo 11 de Hebreus, onde encontramos uma longa lista de heróis da fé. Admiramos esses homens e mulheres do Antigo Testamento e suas realizações. Queremos imitar a fé que eles tiveram. No entanto, a maioria de suas histórias contém páginas e páginas que nenhum de nós gostaria de incluir como parte da própria história. De fato, a vida de muitos deles terminou de forma trágica. E na nossa concepção, não seria essa a maneira que as histórias dos servos fiéis de Deus deveriam terminar. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados, e outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas, outros cerrados pelo meio e outros mortos à espada. Andaram de um lado para outro vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles. Hebreus 11, 35-38. Então, como esses santos fiéis suportaram tudo isso? O que os impediu de jogar a toalha e desistir? Para começar, eles sabiam que o que vinham não era o fim da história. Havia muito mais reservado à frente. O apego a essa promessa lhes permitiu perseverar em esperança, mesmo que o sofrimento não termine nessa vida. Todos esses morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. E declararam que eram estrangeiros e refugiados, de passagem por este mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Hebreus 11, 13, 14 e 16.
eles não viram a história completa durante a vida aqui na Terra. Nós também não podemos ver toda a história durante a nossa breve passagem pela vida aqui. Esses homens e mulheres foram adiante de nós. Eles já completaram sua corrida. Suas histórias estão terminadas. A nossa, porém, ainda está sendo escrita. Assim, o escritor de Hebreus recomenda: corramos com perseverança a corrida que Deus propôs para nós. Hebreus 12:1. Nossos ancestrais espirituais completaram sua corrida. Agora é hora de corrermos a nossa. E isso requer perseverança, energia e firmeza. Como desenvolvemos essas qualidades? Através de provações e tribulações. Não há exceções nem atalhos. Enquanto escrevíamos este livro, muitos amigos queridos e alguns estranhos nos abriram o coração. Eles nos confiaram alguns dos capítulos mais sombrios e difíceis, as lembranças mais dolorosas de suas histórias. Nossas conversas com eles foram um solo sagrado para nós. Em cada caso, ficamos maravilhados com a persistência que esses homens e mulheres mostraram durante os trechos mais exigentes e difíceis da corrida que lhes foi proposta. Ficamos admirados ao observar o fruto incrível e maravilhoso que brotou na vida dessas pessoas, exatamente em razão de sua dor e perda, e não apesar delas. Ao olharmos essas interações à distância, somos lembrados de que a aflição realmente faz tudo o que as Escrituras afirmam, em nós e através de nós. Pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados. Romanos 5, 3-5. Em meio ao fogo, esses amigos se apegaram às suas promessas, e eles não ficaram decepcionados. Deus nunca os abandonou, embora eles possam ter se sentido abandonados às vezes. Pelo contrário, eles experimentaram sua presença e carinho como nunca. E por mais estranho que pareça, a maioria declara que não trocaria sua experiência, mesmo com toda a dor, por nenhuma outra coisa que este mundo pudesse lhes oferecer. Todos gostaríamos de alcançar esses resultados na vida. Queremos estar mais perto de Deus, ter fé forte e paz inabalável, mergulhar nas profundezas de seu amor e graça, ter um caráter aprovado e piedoso e ser cheios de esperança. No entanto, preferimos ter tudo isso sem passar pelo que eles passaram. Todos gostaríamos de experimentar os benefícios e as bênçãos do sofrimento, mas sem sofrer. Admiramos as histórias de outras pessoas que experimentaram a graça em meio ao fogo, mas queremos que as nossas próprias histórias sejam a prova de fogo. Sabemos que os diamantes são formados nos lugares escuros da terra, sob intensa pressão durante longo tempo. Só que queremos o resultado, gemas reluzentes e preciosas, sem passar pelo processo necessário. Se escrevêssemos as nossas próprias histórias, ou as de nossos familiares e amigos mais próximos, optaríamos por um céu ensolarado e um mar calmo, e pularíamos os dias sombrios e tempestuosos. Cada página incluiria o que nos é familiar e previsível, com o mínimo possível de alterações e surpresas. Gostaríamos de flutuar e boiar nas águas suaves e rasas do rio tranquilo da vida, evitando as correntezas ou corredeiras com as quais não sabemos lidar sozinhos. No final das contas, escreveríamos uma narrativa na qual não precisaríamos de Deus, exceto como um distribuidor cósmico ocasional de bênçãos. Porém,
Deus nos ama demais para permitir que tenhamos esse tipo de vida. Deus ama você demais para permitir que isso lhe aconteça. Você não tem uma história até que algo dê errado. O escritor de contos e romancista best-seller Stephen James dá um conselho aos candidatos a escritores, o qual também se aplica à história que Deus está escrevendo na nossa vida. James diz: no fundo, uma história é sobre uma pessoa que lida com a tensão, a qual é criada por um desejo não realizado. Sem forças antagônicas, sem contratempos, sem um evento crítico que inicie a ação, não temos uma história. A história de Deus é muito mais do que apenas nos proporcionar um passeio divertido, sem intercorrências para o céu. É sobre a vinda do seu reino e sobre sua vontade sendo feita na terra, em nós, como no céu. Trata-se de nos preparar e nos equipar para a eternidade e de nos transformar e nos fazer crescer, de crianças imaturas, egoístas, idólatras, birrentas e pecadoras, em seguidores maduros de Cristo, adoradores agradecidos e obedientes. Como todas as boas histórias, trata-se de transformação. Stephen James explica: a trama é a jornada em direção à transformação. No nível elementar, uma história é a revelação de uma transformação, seja a transformação de uma situação, seja, mais comumente, a transformação de um personagem. O fator determinante no processo de mudança é como o personagem reage à trama. James ressalta que toda a história tem dois tipos de personagens, as quais ele chama de seixo e de argila. Veja como ele descreve a diferença. Se você jogar um seixo contra uma parede, ele baterá na parede sem se alterar. Mas se você atirar uma bola de argila com força contra uma parede, sua forma será alterada. Quando você joga uma pessoa tipo argila na crise da história, ela muda para sempre. Ao final, sua forma será diferente do que era no início. As pessoas tipo seixo permanecem as mesmas. Não importa o que aconteça com elas e ao seu redor. Elas não são particularmente interessantes, nem relevantes. Na história de Deus, as pessoas tipo seixo tendem a ser resistentes ao que Ele quer fazer com a vida delas. Porém, as pessoas tipo argila dizem a Deus: o Senhor é o oleiro, eu sou o barro. Jeremias 18, 1-6. Mude, molde e, se necessário, quebre e refaça o que for preciso para me transformar na pessoa que o Senhor quer que eu seja. Uma dessas pessoas tipo argila foi alterada para sempre por seu sofrimento e, por sua vez, tornou-se um instrumento de graça e transformação em inúmeras vidas, incluindo a nossa. Em um dia quente de verão em 1967, uma menina de 17 anos mergulhou na baía de Chesapeake, perto de sua casa em Maryland. Ela calculou mal a profundidade da água e atingiu o fundo, quebrando o pescoço. Em um segundo, essa adolescente despreocupada se tornou tetraplégica. Ela ficou confinada a uma cadeira de rodas pelo resto da vida, incapaz de usar os braços e as pernas e frequentemente com dores crônicas. Ela nunca mais foi a mesma. Um trágico acidente, como a maioria de nós chamaria. E foi o que ocorreu com nossa querida amiga Joni Eareckson Tada, que se viu nos 2 anos seguintes entre várias hospitalizações e reabilitações, enquanto lutava contra a raiva intensa, depressão, pensamentos suicidas, dúvidas sobre sua fé e medo quanto ao futuro. Ela se lembra: eu queria confiar em Deus, mas ainda estava ansiosa. Se Deus permitiu que meu acidente acontecesse, sendo eu ainda tão jovem,
O acidente que me deixou tetraplégica? Então, o que viria em seguida? O que mais ele faria? Então Deus, em sua providência, trouxe um jovem chamado Steve Estes para a vida de Johnny. Steve não se intimidou pelas perguntas difíceis que ela lhe fazia e a ajudou pacientemente a construir uma base sólida para seus sentimentos, mesmo em meio a muita dor física, enquanto descobria como conviver com seu corpo imóvel. Depois que saiu do hospital, Johnny passou a se reunir semanalmente com outros amigos cuja fé também fora abalada por sua tetraplegia. Abrindo a Bíblia, Steve mostrou a eles que Deus odeia o sofrimento humano, mas que nosso sofrimento se encaixa em um grande mosaico, um quadro mais amplo que é nítido para ele, mas em sua maior parte é embaçado para nós. Deste lado da eternidade, não podemos ver como esse quadro será quando estiver pronto, mas ele conhece a conclusão e prometeu que o desfecho será um bem maior para nós e uma glória para si mesmo. Quando lhe pedem para identificar o fator mais importante que alterou toda a sua perspectiva após o acidente, Johnny diz sem hesitar que foi a noite em que Steve lhe disse: Johnny, às vezes Deus permite que aconteça o que ele odeia para poder realizar o que ele ama. Essa frase acendeu uma lâmpada para Johnny. Ela entendeu, por exemplo, como Deus permitiu que seu próprio filho fosse morto, mesmo odiando a crueldade e a injustiça, ao mesmo tempo que amava o que seria conquistado pela cruz, salvação para todos que crescem. Da mesma forma, Deus odiava a lesão na minha medula espinhal. Ele permitiu que aquele terrível acidente acontecesse, o que resultou em minha paralisia permanente. Mas Ele se deleitou na maneira pela qual meu acidente se encaixou em um grande e bom mosaico, não apenas para mim, mas para muitas outras pessoas com deficiências, pessoas a quem tive a chance de ajudar. Sim, Deus permitirá coisas que Ele odeia para algo que Ele ama possa ser realizado. Que parte de sua história foi permitida por Deus, mas que parece ser inconsistente com sua bondade e amor? Será que Deus está permitindo isso que Ele odeia a fim de atingir o resultado que Ele ama? Quando discutimos esse tema com nosso amigo e produtor de cinema, Stephen Kendrick, ele fez a seguinte observação: Deus gosta de usar coisas muito, muito ruins para fazer coisas muito, muito boas. Enquanto trabalhávamos neste capítulo, eu, Nancy, encontrei uma amiga cujo marido, um homem de 50 e poucos anos, estava em estágio avançado do mal de Alzheimer, que se instalou precocemente e agora requer cuidados médicos em tempo integral. Está sendo uma jornada exaustiva para os dois e ainda não terminou. Quando conversei com ela, pude sentir o cansaço em sua voz. De nossa perspectiva finita e limitada, isso simplesmente não faz sentido. Sabemos que o sofrimento é uma parte inevitável da história de todos nós. Porém, quando sofremos, como lidamos com a nossa dor? Como perseveramos? Quando há ondas enormes nos jogando de um lado para o outro, como evitamos afundar? Posso afirmar sem medo de errar que é fundamental ganharmos uma perspectiva correta. Para isso, devemos elevar os olhos para Deus, em vez de olhar para as circunstâncias ao redor ou para dentro de nós. Assim, devemos acalmar nosso coração com a verdade, realinhando nossa mente e nosso coração em acordo com sua história. Em 1895, um pastor, professor e escritor sul-africano chamado Andrew Murray estava pregando e fazendo grandes conferências cristãs na Inglaterra. Sentindo dores físicas causadas por uma lesão
sofrida alguns anos antes em um acidente de carroça quando viajava pela África do Sul, e tendo recebido críticas desanimadoras de uma pessoa bem conhecida, Murray, exausto, optou por permanecer na cama no domingo de manhã. Só que, em vez de afundar em desânimo ou ceder à melancolia, ele decidiu escrever algumas notas para seu próprio encorajamento. No alto da folha ele registrou: "Em tempos difíceis, diga." Então, ele escreveu o seguinte, acalmando seu próprio coração com a verdade: "Primeiro, ele me trouxe até aqui. É por sua vontade que estou precisamente neste lugar. Descansarei nesse fato. Em seguida, ele me conservará aqui em seu amor e me dará graça para me comportar como seu filho. Então, ele fará dessa provação uma bênção, ensinando-me as lições que deseja que eu aprenda e me abençoando com a graça que ele pretende conceder. Por fim, na hora certa, ele é capaz de me reerguer, como e quando ele bem sabe. Portanto, posso dizer que estou, por desígnio divino, sob seus cuidados, sob seu treinamento, pelo tempo que ele quiser." Nunca é demais nos lembrarmos dessas verdades. De fato, você deveria copiar as palavras de Murray e colocá-las em um lugar onde possa relê-las sempre que estiver em um momento difícil. E aqui está uma das citações do pastor e autor Warren Wiersbe, que eu, Nancy, compartilho frequentemente e que você pode adicionar à afirmação de Andrew Murray. Quando Deus nos coloca na fornalha, Ele sempre está de olho no relógio e com sua mão no termostato. Sempre. Nunca se esqueça de que Deus ama você. Ele cuida de você. Ele sabe quanto você pode suportar e por quanto tempo. O que você está atravessando não durará para sempre. E qualquer que seja o tipo de sofrimento que esteja enfrentando, se você tem algo que não deseja, ou se deseja algo que não tem, esse é o tipo exato de perspectiva celestial que lhe dará graça, coragem e energia para prosseguir. Então, em primeiro lugar, olhe para cima. Fortaleça-se pelo conhecimento da providência e dos propósitos de Deus. E depois, olhe para frente. Encontre esperança, mantendo-se fiel às suas promessas. Foi isso que capacitou Andrea e Josh Smith a perseverarem na corrida que Deus preparou para eles. Andrea era uma corredora, portanto se exercitava regularmente. Até onde sabia, sua saúde era perfeita. Em 2013, porém, ela foi diagnosticada com câncer no estágio 4. Ela tinha um grande tumor na cavidade torácica, ao redor do coração, além de um tumor no fígado. Ela e seu marido, o pastor Josh, junto com suas 4 filhas, não poderiam imaginar o longo e difícil caminho que enfrentariam nos meses seguintes. A cirurgia não era uma opção viável pelo fato de o tumor estar ao redor do coração. Durante os 9 meses seguintes, ela passou por 600 horas de quimioterapia, 4 infusões na coluna vertebral para levar a quimioterapia até o cérebro, uma grande cirurgia e 24 sessões de radiação. Por muito tempo, Andrea ficou extremamente debilitada. Andrea e Josh entenderam que Deus estava escrevendo a história deles. Ao longo de sua jornada, Josh enviava atualizações periódicas por e-mail para aqueles que se preocupavam com eles e os apoiavam. Independentemente de quão desanimadoras fossem as notícias, suas mensagens sempre terminavam com a frase: "O melhor ainda está por vir." Pela misericórdia de Deus, Andrea se recuperou, sobrenaturalmente ao que parece. Porém, por um longo tempo, Andrea e Josh não sabiam se obteriam uma resposta positiva deste lado da eternidade.
Não havia garantias de que Andrea ficaria curada nessa vida, mas mesmo assim, eles caminharam com a confiança de que no final, tudo ficaria bem. Enquanto eu, Nancy, acompanhava a história de Josh e Andrea, fiquei impressionada com a mensagem recorrente a cada atualização de que, para todo filho de Deus, em todas as circunstâncias, o melhor ainda está por vir. Nossa esperança para um futuro feliz não está na cura, nem nos médicos, nem nas respostas ou soluções para nossos problemas, mas na garantia de que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. Lembre-se de que você não sabe o que está escrito no último capítulo. Neste momento, você está no meio de um parágrafo, no meio de uma página, no meio de um capítulo, no meio de um livro. Você pode confiar em Deus não apenas no parágrafo em que está, mas em todos os parágrafos e capítulos que virão. Além de confiar em Deus para escrever sua história, você também pode ter certeza de que, ao final, Ele também a corrigirá. É isso que nos dá esperança para caminhar. Toda injustiça ou todo pecado cometido contra você, toda escolha pecaminosa ou tola que você tenha feito, tudo que você temia que poderia deixar marcas permanentes na sua vida, tudo que era confuso, complicado e corrupto, um dia será corrigido. À luz dessa promessa, podemos orar nas palavras de Scott Smith. Concede-nos graça renovada para confiar em Ti, no que diz respeito ao futuro e esperança para chegar lá. Transforma nossos lamentos em adoração, nossas reclamações diárias em carpe diem, e nossas preocupações em fé. Amém. Como você descobriu a fidelidade de Deus em episódios inesperados ou difíceis da sua vida?